Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida. A massagem, ela pode ser efetiva para casos de câncer? Eu ando falando bastante sobre isso. Eu fui lá para São Paulo conversar com a Rosana Hades. Se você não assistiu aquela conversa, assista, que tá maravilhosa. Tem os artigos, os capítulos separados direitinho para você pular, caso você queira, ou você pode assistir do começo ao fim, que é o que eu sugiro mesmo. Quando eu fui para lá, eu levei esse artigo, acabei não conversando muito sobre isso, porque o assunto com ela ficou muito mais interessante do que o artigo, mas eu posso falar hoje sobre isso. É um artigo feito em 2022, então, portanto, ainda recente, eu estou filmando isso em 2024, na qual ele fala que ele faz uma meta-análise, que é quando você avalia um monte de artigo para ver qual é o melhor resultado dele, sobre se a massagem pode ser eficaz para diminuir a dor em pacientes com câncer. Então esse é o objetivo desse artigo aqui. Então aqui nesse artigo ele já fala o seguinte, que nós tivemos em 2020 mais de 19 milhões de casos de câncer no mundo e que um terço desses pacientes, ou seja, se for colocar 21, daria 7 milhões de pacientes, ou seja, 6 milhões de pacientes, desenvolvem problemas psicológicos como depressão e ansiedade generalizada. Beleza. Eu acho que é óbvio. Você ser diagnosticado com câncer deve ser muito difícil, enfim, não tem nem como ficar normal psicologicamente depois disso, tá? E daí nesse artigo ele também fala como que é feito o tratamento do câncer. Aí ele trata basicamente a etiologia, é um tratamento etiológico, tentando atacar a doença especificamente. Aí ele cita como uma cirurgia, quando possível, né? Radioterapia, quimioterapia, um outro ele chamou de Molecular Targeted Therapy. Eu traduzi como terapia molecular alvo, terapia alvo molecular, alguma coisa parecida com isso. Essas são as técnicas ou os recursos que a gente tem para tratar a doença, o câncer mesmo. Nós temos outras terapias que vão trabalhar em volta do câncer. Eu vou falar obviamente da massagem, mas eu vou citar as demais aqui. Farmacológico, você pode usar anti-inflamatórios não hormonais, pode usar opioides, analgésicos, ansiolíticos, antidepressivos, etc. Você tem como não farmacológicos, você pode usar parte física, pode ser um TNS, um aparelho de fisioterapia para tirar a dor, pode usar para fisioterapia. Aqui ele fala em acupuntura, massagem, também é citada a aromaterapia, também fala, ainda como não farmacológico, tratamentos mentais, como ir ao psicólogo. No artigo ele cita a terapia cognitiva de behaviorista, que é comportamental. Se eu não me engano, essa aí é a terapia cognitiva comportamental. Também fala em relaxamentos, exercícios de imaginação, etc. Esse foi o que falou o artigo. Agora vamos falar do artigo, da meta-análise. Meta-análise é quando a pessoa avalia meio que a internet inteira, todos os artigos científicos, e escolhe alguns que têm mais afinidade com o objetivo da pesquisa. Então foram encontrados 2.550 artigos. Desses daí, fizeram uma filtragem, alguém leu todos eles e perceberam que existiam alguns que eram repetidos, então sobrou 1.836 artigos únicos. Desses 1.836, selecionaram 13 artigos, tá? Que foram 2 autores que leram todos esses artigos e um cara revisou para chegar nesses 13 artigos finais, tá? Esses 13 artigos foram publicados entre 2008 e 2021. Resultados. A massagem ela foi significante para aliviar a dor em pacientes de quimioterapia, mas que fizeram a massagem alguns dias antes da quimioterapia. Beleza, foi uma coisa que deu resultado. Tipo de câncer que a massagem foi bem eficaz. A massagem foi significante em reduzir a dor em pacientes com CA de mama. Ela teve um efeito grande, médio mais ou menos, em pacientes com câncer que chama de sangue, né, que está como hematológicos malignenses. Leucemia seria o exemplo mais clássico, mas seria um câncer no sangue, um termo mais popular. Ele teve um efeito mais moderado, ou seja, mais fraco, não deu tanta eficácia em pacientes com câncer no sistema digestório. Beleza. O legal da pesquisa é você te dar uma visão geral sobre qual caso é mais eficaz e qual é menos eficaz. Técnica de massagem. Qual técnica de massagem é melhor para câncer? A acupressure massagem, que a gente pode pensar no shiatsu, né? Aquela pressão com os dedos.
Não deu, foi pouco efeito, até entre aspas, tá insignificante, não deu muito efeito não. Já a reflexologia, tanto podal, que é nos pés, quanto a manual, que é nas mãos, você apertar as mãos, deu um efeito moderado. Ou seja, a reflexologia, inclusive é uma técnica que tem pouca pesquisa científica falando sobre isso, falando sobre a reflexologia mesmo. Nesse caso deu mais efeito do que o shiatsu ou a acupressure, que são técnicas que são mais reconhecidas inclusive pela comunidade científica. Isso foi uma coisa bem legal que eu achei nesse artigo aqui. Duração da massagem. Olha essa parte mais legal. Se você não assistiu ao vídeo que eu fiz com a Rosana, assista. Por quê? Porque a massagem feita com menos de 10 minutos praticamente não deu efeito. A massagem que foi feita entre 10 e 30 minutos deu um efeito bom. E a massagem feita acima de 30 minutos também deu um efeito bom, mas não tão bom quanto de 10 a 30. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal desse artigo. Massagem para câncer faz de 10 a 30 minutos. A Rosana fala que ela faz esse tempo e ela percebeu isso na raça, sem ler artigo, atendendo o paciente dia a dia durante 15 anos. Então, está bem alinhado com o que a pesquisa e uma pessoa expert no assunto fez também. E agora aqui tem uma nota Thiago. O que eu faço? Quando eu falo que é uma nota minha, é uma coisa que eu escrevi baseado na minha cabeça, então não tem a ver com o artigo. Eu acho importante você ter essa diferença, né? Para mim, o paciente com câncer tem muita relação com crianças e idosos. Você não pode fazer a massagem numa criança e num idoso com 1 hora de duração. A criança não aguenta porque ela tem muita energia, ela quer sair correndo. O idoso, ele se cansa muito mais, então você tem que fazer um tempo menor. E na minha cabeça, já é uma coisa da minha cabeça mesmo, o paciente com câncer ele já está mais cansado, então ele também não pode receber tanto estímulo. Beleza? O tempo de massagem, menos de 1 semana, um efeito moderado. Acima de 1 semana, um efeito significativo. Massagem, ela é cumulativa. É legal você ir fazendo constantemente. Eu estou sem receber massagem há um tempo, por falta de tempo mesmo. Mas quando eu recebo constantemente, eu vejo uma diferença muito grande. O seu dia a dia melhora, a sua cabeça, minha cabeça fico mais afiado, parece que eu consigo pensar melhor, eu me sinto muito bem, eu durmo melhor. Então, quando eu faço constantemente. Quando a gente estressa, o tempo não dá pra gente fazer, a gente acaba não fazendo, a gente começa a diminuir a nossa, a gente começa a ficar mais cansado, é isso que eu sinto, beleza? Então, a pesquisa aqui fala que quando você faz acima de 1 semana, dá mais resultado do que você fazer menos de 1 semana. Então, a constância está aí e isso é importante pra gente. Efeitos colaterais. 4 estudos não detectaram efeitos colaterais e 9 estudos não reportaram efeitos, ou seja, não foi alvo da pesquisa. Não sei se teve efeito colateral ou não, tá bom? Então, pelos estudos que não detectaram, praticamente não há efeito colateral de fazer massagem em pacientes com câncer. Fatos relevantes, o que é isso? É uma conclusão mais minha também, então é outra nota do Thiago, tá? Os resultados dessas pesquisas indicam, vou ler, que a massoterapia, como complemento ao tratamento farmacológico, logo eu sempre vou falar em complementar, tá bom? Ela pode aliviar a dor em pacientes com neoplasias hematológicas, câncer de mama e câncer no sistema digestório, tá? E a reflexologia podal, ela não envolve procedimentos invasivos e não interferiu com o tratamento que o paciente estava recebendo, tá? Agora tem 2 coisas que eu acho importante. Primeira coisa, a massagem, ela deve complementar o tratamento etiológico, aquele que você trata o câncer, que pode ser a quimioterapia, etc. Ela deve complementar o tratamento farmacológico, que são os analgésicos, etc. Ela deve complementar os tratamentos psicológicos ou a fisioterapia, etc. Beleza? É uma terapia integrativa, você vai integrar com o tratamento. Não deve substituir nem excluir nada, somente acrescentar. Beleza? E a reflexologia podal, que é aquela massagem nos pés, ela não envolve procedimentos invasivos. Aliás, nenhuma técnica de massagem tem um procedimento invasivo, e ela não interferiu no tratamento, não interferiu no tratamento que o paciente estava recebendo, que seja farmacológico, seja uma quimioterapia, uma radioterapia ou uma cirurgia. Beleza? Então, isso foi uma coisa muito legal. E agora eu vou contar um caso, faz um tempo que eu estou pensando aqui no que eu vou falar, né?
Eu vou falar Carol, não vou falar sobre o nome dela. Ela não mora no Brasil, ela é brasileira, mas não mora no Brasil. Ela é minha aluna de curso de massagem. E ela me ligou e falou: Thiago, eu vou atender uma amiga minha. Ela tá com CA terminal, inclusive ela já faleceu hoje, faz uns tempos isso já. E o que eu faço com ela? E o que eu falei foi exatamente o que a Rosana falou no vídeo, mas foi muito de intuição. Eu falei: acolhe ela, tá? Acolhe no sentido de abraçar, de entender o paciente, medita antes, para levar o melhor possível. Estou tentando ler, né? Tenta não foque tanto na técnica e saiba adaptar, né? Porque segundo ela falou que a amiga dela estava muito magra, pelo que ela viu, mas ela não tinha visto ainda ela sem roupa, somente de roupa, então não dava para saber. E aí ela fez isso, a menina gostou, adorou, ela fez 2 sessões, depois ela veio a falecer. Foi isso que eu falei, tentar levar o maior conforto possível. A Carol fez isso, foi muito legal o que ela fez, ela se sentiu super bem, dentro do possível. Não dá para sentir bem numa situação dessa, mas dentro do possível tentar sentir-se bem. E o meu foco seria em acolher o paciente. Aí eu escrevi aqui, na minha cabeça é acolher, dar atenção, dar amor, esquecer um pouco a técnica. Thiago, a técnica X. Não, cara, vai sentindo o paciente. A Rosana, que ela tem um curso dela, que eu não ganho nada em divulgar o curso dela, pode conhecer, até eu quero fazer quando ela voltar a fazer a parte prática, no hospital mesmo. Ela não faz tanto uma técnica de massagem, ela vai mais sentindo a pessoa, conversando. Eu acho que é isso que o paciente precisa nesse momento, beleza? E se eu fosse dar um resumo, Thiago, mas o que você pode fazer agora? Tá, eu quero fazer alguma coisa, eu não tenho a Rosana perto de mim, eu não moro em Campinas nem em São Paulo, o que eu faço? Também não posso orientar, mas supondo que seja um caso que você precise, o que eu sugeriria seria reflexologia podal, 10 a 30 minutos, 3 vezes por semana, que foi o que a Rosana falou também, e o resultado vai começar a surgir depois de uma semana, portanto fazer todas as semanas ininterruptamente. Era isso que eu falaria, sempre respeitando o paciente. Não precisa, se você fizer um curso de reflexologia podal, você vai perceber que o cara fala, não, tem que apertar bem forte para dar resultado. E se você fizer o meu curso, não é jabá, coisa nenhuma, até deveria ser jabá. E se você fizer o meu curso, eu falo, olha, tem uma pesquisa que prova que quanto mais forte é melhor do que mais fraco. Obviamente isso não vale para um paciente com câncer, tá bom? Não é tudo igual. Esse mais forte também não vale para uma criança, não vale para um idoso. Você tem que saber, isso eu ensino no curso também, tem que ter raciocínio clínico, não é para ser só um repetidor de informações, beleza? Eu vou deixar um link no meu blog, aí eu consigo deixar o artigo lá, porque não dá para deixar no comentário aqui do YouTube. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse artigo, assistam eu fiz uma playlist de vídeos falando sobre câncer e massoterapia. Espero que isso te ajude. Muito obrigado, um abraço e sucesso!